O lugar em que eu estava coberto de escuridão, me impedindo de ver qualquer forma ou figura, mesmo que estivesse na minha frente. Onde estou? Além disso, o que aconteceu comigo? Eu havia escutado uma voz me zoando, me chamando de sábio. Não, era de grande sábio. Não tenho idade para ser isso ainda, e me recuso a virar uma pessoa tão lamentável. Me chamaram de profano? Nem mesmo pude fazer algo considerado errado na minha idade. Ah, lembrei. Meu nome é Mikami Satoru, um otaku da secundária com 17 anos de idade, e sou mais um garoto comum e legal com todo mundo. Enquanto salvava meu kawaii, Tamura, de ser esfaqueado por um ladrão de rua, eu acabei sendo esfaqueado no lugar dele. Depois disso, eu não me lembro ao certo do que aconteceu. Ok, eu lembrei de tudo, não há motivo para entrar em pânico. Tentando olhar ao redor novamente, notei que não consigo abrir os meus olhos. Deixando isso de lado, quando tentei tocar minha cabeça, meus braços não responderam. E o que me deixou ainda mais perplexo foi o fato de que nem podia dizer onde estava a minha cabeça em primeiro lugar, mesmo que eu tentasse senti-la. Tudo certo, agora é hora para entrar em pânico. Eu quero dizer, estou num belo problema aqui, não é? O que infernos aconteceu comigo? Talvez, pode ser um pouco tarde para pensar nisso agora. Me concentrei em qualquer tipo de sensação que eu pudesse estar sentindo, apenas para confirmar o meu estado. Mesmo tendo sido esfaqueado, incrivelmente, eu não sinto dor nem desconforto, e eu também não sinto calor ou frio como eu estava sentindo antes. A próxima coisa que eu deveria checar eram minhas extremidades, começando pelos. Esqueça os meus dedos, não consigo mexer, nem sentir o único músculo no meu corpo inteiro. Como isso poderia acontecer? Uma pessoa não pode perder seus braços e pernas apenas por causa de uma facada. Então, o quê? Ainda por cima, sem poder abrir meus olhos, eu estava preso numa escuridão sem fim, sem ter como saber o que estava acontecendo. Isso me encheu de temor e inquietação pelo pior dos cenários. Eu poderia estar em coma. Tenho consciência, mas eu não posso me mover nem acessar meus sentidos. Não. Que não seja essa a verdade, por favor. Preferiria perder metade do meu corpo ao invés disso. Claro, ambos são ruins, mas ao menos não estaria preso dentro da escuridão para sempre como se estivesse preso no inferno. Agora, o pânico que eu sentia havia se tornado desespero. Nada mais espera por mim além de ficar louco de pouco em pouco, até que acabe minha vida nessa terra. Ah, eu sou tão toque e senti que algo está tocando no meu corpo. O que poderia ser isso? Eu senti como se algo estivesse tocando a base do meu estômago, se movendo levemente ao contato. Prestando bastante atenção, eu pude perceber que aquilo que havia tocado em mim era grama, ou ao menos se parecia muito. Além disso, quando eu tentei me mover, pude sentir o meu corpo deslizar levemente por uma superfície áspera e porosa, algo como uma rocha. É uma sensação estranha, com toda certeza, e essa sensação me dizia que eu não estava dentro de um hospital, mas ainda assim, eu fiquei feliz com isso. Quero dizer, ao menos, mesmo preso dentro dessa escuridão tremenda, eu tinha um dos meus 5 sentidos comigo. Meus olhos não abrem, então não tenho visão. Também não posso ouvir nenhum som. Surdez? Possível, mas eu estava começando a questionar uma outra possibilidade. Isso é, claro, porque eu também era incapaz de sentir qualquer cheiro no ar. Sem 3 dos 5 sentidos humanos, e levando em consideração que meu corpo parecia estranhamente redondo e aerodinâmico, eu não pude deixar de pensar em uma possibilidade um pouco mais inusitada, quase infantil. É isso, não? A chamada reencarnação. Quero dizer, não tem como esse corpo ser humano. Eu podia sentir meu corpo balançando levemente como ondas quando eu tentava me mover, uma coisa que um corpo consistente como o humano não deveria poder fazer. Ainda assim, era 100% compatível com aquele famoso monstro que assola todas as histórias de fantasia e os jogos de RPG, o Slime. Um Slime. É sério isso? Eu sou algum tipo de piada para vocês, deuses da reencarnação. Claro, eu não sabia se havia realmente algum deus da reencarnação por trás desse assunto. Era apenas algo que eu havia visto em um mangá.
Um cara sendo enviado para outro mundo por um deus que havia cometido um erro. Ainda assim, não quer dizer que esse era o meu caso. Além disso, eu nem sequer acredito em deuses. Bom, talvez eu encontre-o se eu realmente estiver em um outro mundo, mas isso resolvo quando eu o encontrar. Quem sabe até dar um soco nele como vingança? Ah, calma, respira. Já me falaram que meu temperamento é um tanto quanto explosivo, mas isso não irá me ajudar em nada, pelo menos por agora. Não é como se fosse tão ruim de toda forma, as garotas poderiam até achar fofinho dependendo da aparência que esse novo eu possui? Espera. Não saia aceitando esse fato tão facilmente. Eu quero dizer, não tenho 3 dos meus 5 sentidos e tenho que lidar com o fato de que sou um slime agora, e eu nem tenho uma boca para poder comer. O que você espera que eu faça? Que eu derreta a grama se eu quiser comer? Resposta: afirmativo. Os slimes usam seu corpo para absorver seu alvo, seguido por então dissolver o alvo com seu próprio fluido e então estocar os nutrientes removidos do alvo. Oh, sério? Que legal! Deixa eu ver. Oh! A grama dissolveu mesmo. A grama, espera. Quem está aí? Eu olhei ao redor, mas lembrei que o meu corpo não tem olhos. Que droga! Podia jurar que eu tinha escutado a voz de alguém, ou, mais do que ouvir, era como se palavras surgissem dentro da minha cabeça. Sendo assim, isso estava mais próximo de algo como a telepatia do que uma pessoa falando. Ainda assim, alguém usaria telepatia só para se comunicar com os slime? Ei, aquele que falou essas palavras, você ainda está aí? Resposta: afirmativo. A Unique Skill Grande Sábio está operacional no indivíduo sem nome da raça Slime desde que a transição de reencarnação foi completada. Unique Skill Grande Sábio, não é? Se eu pensar sobre isso, não ouvi algo a respeito de Grande Sábio antes de morrer. Eu pensei que era só uma pessoa me zoando, mas parece que era uma skill, e o que ela quis dizer com sem nome? Bom, posso ver isso depois. Mais importante do que isso, se isso de Unique Skill for sério, então eu realmente morri, não é? Resposta: afirmativo. Após a confirmação da morte do corpo, anteriormente conhecido como Mikami Satoru, a alma do indivíduo, atualmente sem nome, foi transmigrada com sucesso. Bem, isso confirma que eu morri mesmo, não? Acho que não poderia ser de outro jeito, a facada que eu levei parecia ser bem feia depois de tudo. Tamura vai ficar bem. E a Savitari-san? Ele vai garantir que ninguém nunca veja o que há dentro daquele celular. Bem, acho que atualmente eu não preciso me preocupar com nada disso, já que eu morri. Silêncio. Ei, diga alguma coisa. Eu estou lamentando a minha própria morte aqui, bem que você poderia me consolar, não acha? Bem, você é uma skill, então você não deve ter um coração, não é? Acho que eu nem deveria esperar que uma skill seja inteligente em primeiro lugar. Resposta: afirmativo. Skills não possuem um órgão conhecido como coração. Skills são a forma de um mundo reconhecer uma grande mudança em um indivíduo, gravadas diretamente na alma do portador. Além disso, skills normalmente não possuem inteligência, embora o mesmo não possa ser aplicado a todas. A skill Grande Sábio pode ser considerada uma skill inteligente, que possui a capacidade de responder e interagir com os comandos do seu portador. Oi, então por que você ficou calado esse tempo todo? Eu estava me sentindo solitário aqui. Resposta: nenhuma pergunta ou solicitação foi realizada. Então essa skill responde quando faço perguntas. E também há a questão das solicitações, talvez eu possa pedir algo. Tipo o quê? Bem, não importa por agora. Ah, e por que estou demorando tanto para derreter essa grama? Estive derretendo grama no chão todo esse tempo, pensando que poderia ser útil para me distrair ou para não sentir fome mais tarde, apesar de que eu nem sequer sinto fome agora, mas isso simplesmente demora muito. Por que isso não pode ser mais rápido? Resposta: Unique Skill Predador mantém-se desligada no momento e somente a função de armazenamento passivo dentro do estômago está operacional. Ativar a skill Predador poderá tornar o processo de alimentação mais veloz. Deseja ativar a skill Predador? Isso. Outra skill.
Eu pensei que tinha apenas a skill grande sábio e nem imaginei que tivesse alguma outra skill. Pensando bem, a voz havia falado bastante enquanto eu estava morrendo, não é? Acho que tinha algo sobre resistências, profano é. Não tenho certeza do resto. De toda forma, vamos pensar em uma coisa de cada vez. Qual é o exato efeito dessa skill predador? Resposta. Os efeitos da Unique Skill Predador são: predação, para absorver o alvo no corpo. No entanto, se o alvo da predação estiver consciente, a taxa de sucesso diminui. O alvo que pode ser afetado inclui matéria orgânica, inorgânica, skills e magia. Análise. O alvo absorvido é estudado e analisado. Itens artesanais podem então ser feitos. Se muita matéria-prima for reunida, uma duplicata pode ser produzida. No caso de uma análise bem-sucedida de skills ou magias, a mesma técnica pode ser adquirida. Estômago. O alvo e os itens que são produzidos podem ser armazenados. Não há um limite de tempo para o armazenamento. Mimetismo. Réplica a aparência do alvo. Habilidades raciais e habilidades também podem ser usadas. No entanto, isso depende do sucesso da análise e da aquisição de informações que são relativas ao alvo. Isolamento. Materiais prejudiciais ou desnecessários para análise podem ser armazenados e são usados para substituir a energia mágica posteriormente. Esses 5 pontos são o seu poder e... Eu não pude evitar tremer de emoção depois de ouvir essa explicação. De alguma forma, acho que ouvi algo que não deveria ser normal. Eu quero dizer, um Slime não é suposto ser uma das criaturas mais fracas que existe, possuir tais skills. Não, quero dizer, Slimes são fracos, não? Então, que tipo de skill roubada é essa que eu acabei de escutar? Fiquei curioso para saber como me sentiria usando essa habilidade. Ativar a Unique Skill Predador. E Snow. Eu, Mikami Satoru, sempre me considerei uma pessoa cautelosa e meticulosa com os detalhes. Como tal, imaginei que responder não era a resposta mais segura, e depois que eu considerasse mais um pouco as coisas eu poderia tomar uma decisão melhor, levando em consideração os detalhes da situação na qual me encontrava. A quem quero enganar? Iris. Com certeza quero ativar a skill. No mesmo momento em que pensei nisso eu pude sentir a habilidade se ativar. Então essa é a sensação que sinto ao usar minha Unique Skill Predador em algo. A grama que eu lentamente estava dissolvendo dentro do meu corpo foi dissolvida em menos de um único segundo, sendo armazenada dentro de meu corpo. Não estou certo de quão grande era o espaço que eu tinha antes de armazenar a grama, mas não pude sentir qualquer diferença depois de devorar a que estava sob o meu corpo. E então, comecei a me divertir com essa sensação. Ninguém poderia me culpar por isso já que, depois de sei lá quantas horas se passaram desde que eu vim para esse outro mundo, e nesse corpo que nem sequer é humano ou que nem possui características humanas, essa era a única vez que eu sentia algo diferente. Por isso, continuei comendo a grama por um bom tempo até que eu me acalmasse de vez. Podem ter sido uns minutos, talvez até tivesse chegado a 1 ou 2 horas, mas não tem importância. Afinal, quem é que fica contando as horas? Resposta. A Unique Skill Grande Sábio tem uma função que a permite registrar o tempo. O tempo percorrido com a Unique Skill Predador ativa, sendo utilizada para absorver grama foi de 2 dias, 14 horas, 36 minutos e 42 segundos, chegando ao fim apenas no momento em que não havia grama na área imediata do portador da skill. Obrigado, Grande Sábio. Bom, o que estava dizendo era que, depois de 2 dias absorvendo grama de forma totalmente racional, eu tive que parar porque não havia mais nada da grama na área ao meu redor. Eu tentei encontrar qualquer coisa, mas, sem poder ver qualquer imagem ou silhueta, não havia forma de eu ter uma ideia de para onde eu deveria ir. Tudo que eu podia fazer era ficar saltando por aí à procura de mais alguma coisa para absorver mesmo que eu pudesse estar saltando em círculo sem saber. Mas, afinal, para que serve essa grama que estive absorvendo? Quero dizer, ela pode ser usada para alguma coisa. Resposta. A análise da Unique Skill Predador não foi concluída.
Impossível dizer qualquer detalhe sobre a grama ingerida até que a análise seja completada. Ah, eu deveria ter esperado isso. Eu fiquei ingerindo grama por 2 dias sem nem pensar 2 vezes e eu nem sei se ela pode ser útil. Ainda assim, para um grande sábio você sabe bem pouco, hein? Resposta. A análise da Unix que o grande sábio pode analisar em alta velocidade, mas não há informação sobre fenômenos não analisados de forma direta. Integrar a análise da Unix que o grande sábio com a análise da Unix que o predador. Isno. Por um momento eu senti uma gota de suor escorrendo pela minha cabeça, se é que poderia ser considerada uma cabeça o que eu tinha, mas não é como se eu tivesse uma cabeça. Bem, isso não importa. Se a análise do grande sábio pôde apressar o processo do predador, então não tem nem sequer o que pensar sobre o assunto. Iris. A análise está sendo concluída, e Pocult, usada para criar poções. Cresce em áreas com abundância de magículas. Se a grama é combinada com energia mágica, uma poção de restauração de energia pode ser criada. Se for extraída da grama uma resina e essa resina for combinada com energia mágica, uma pomada para parar sangramento pode ser criada. Não falei nada. Não pude deixar de ficar impressionado com a descrição da grama. Quero dizer, essa grama cresce onde há mais concentração de energia mágica, certo? Nessas áreas não deviam nascer apenas os monstros mais fortes? O que um slime como eu deveria estar fazendo em um lugar assim? Bom, não que eu pudesse reclamar realmente. Afinal, se eu não nascesse em um lugar assim eu não teria acesso a esse material de qualidade. Ainda assim, se isso era tão importante, então não poderia simplesmente ignorar esse material. Quero dizer, esse material poderia ser usado para poções, verdade? Isso o tornaria perfeito para que eu iniciasse operações comerciais, verdade? Então, a lógica era que eu buscasse o máximo desse material que eu pudesse, e assim, quando houvesse a necessidade, eu poderia oferecer o produto que eu havia colhido. Poion, e assim, eu comecei a pular sem pensar 2 vezes, tentando passar pelos lugares por onde não tinha passado antes para ver se encontrava mais alguma grama e Pocult, mas não senti que eu estivesse encontrando nada dela. Quero dizer, eu fiquei absorvendo grama por 2 dias sem descanso. Acho que o mínimo que aconteceria é que eu acabasse com toda a grama na área que estivesse perto de mim. E então, pulando para procurar por mais para absorver nessa área, eu não pude grama deixar de sentir uma sensação estranha. Eu senti como se algo estivesse se movendo ao meu redor, como se eu estivesse caindo, porém numa velocidade muito devagar. Era uma sensação parecida ao dia em que eu me joguei na piscina da escola do posto mais alto. Afundei bastante. Espera. Eu estou